Se você seguir o passo a passo que eu te indiquei aqui e os aspectos fundamentais de um relatório de avaliação extremamente particular, verdadeiramente único, eu posso te garantir que aumentam as suas chances de lotar a sua agenda. Olá, sejam todos bem-vindos ao Mundo PP, rumo aos 15K, a série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Bom, antes eu vou me apresentar. Eu sou a Sandrinha, eu sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. O nosso tema hoje é diagnóstico o Google faz, você deve fazer mais. Você concorda? Pois é, você, sendo especialista em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, pode e deve ir além do diagnóstico. A caminhada rumo aos 15K só chega quando você vai além do óbvio. E o óbvio, neste mundo da internet, as pesquisas no Google têm feito. Atualmente, as famílias começam a perceber características nas crianças que elas consideram incomuns e colocam no Google e em outros meios de pesquisas pela internet alguns desses sintomas, dessas características, digamos assim, tendo acesso imediato aos possíveis diagnósticos. Pesquisando todos os sintomas, ou mesmo nem todos, mas alguns deles, algumas questões ali que elas consideram que são comuns, os responsáveis são capazes até de te procurar dizendo que o paciente não tem diagnóstico fechado, mas eles têm certeza do que é. Assim também acontece com os professores. Os professores conversam com você ou com os pais atualmente, muitos professores já apontam aos pais o diagnóstico do paciente e então fazem um encaminhamento para a sua avaliação, para que você o avalie ou algum outro profissional. Algumas vezes indicam, inclusive, diretamente para avaliação médica, como um neuropediatra, geralmente, né? Isso pode ser ruim? Sim, claro, pode. Mas também pode ser bom? Pode sim. Pode ser ruim, porque geralmente este diagnóstico é clínico e não biológico, sendo sintomas possíveis de estarem presentes em outros diagnósticos não pesquisados. Pode ser bom também, pois já indica aos pais e aos professores que algo não está se desenvolvendo como deveria acontecer. Mas entre estar bom ou ruim, tudo depende. E na verdade, não é isso que deveria importar muito para você. Sabe por quê? Porque você, especialista, que vai chegar aos 15K por mês, sabe que você vai muito além do diagnóstico apontado em qualquer site de pesquisa. Sim, você deve ir além. Esta é a sua função. Isso é o que vai garantir a sua caminhada de sucesso rumo aos 15K. Eu costumo dizer que o diagnóstico é insuficiente para compreender e promover a aprendizagem. Ele é insuficiente porque não é pelo diagnóstico que nós temos acesso à forma como aquela pessoa aprende, às suas reais dificuldades e também capacidades. Vamos verificar isso considerando um exemplo bem prático. E se você ainda não atendeu nenhum caso assim, certamente você já estudou ou ouviu falar. O nosso exemplo é o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que define, em todos os seus sintomas, a dificuldade de atenção em detalhes, em diferentes tipos de tarefas, erros por descuido, o fato de não escutar ou não seguir as instruções que são dadas, dificuldade de organização, resistência para realizar qualquer tipo de tarefa que exija algum tipo de esforço, distração, a perda de objetos e esquecimentos inclusive de materiais e compromissos, mesmo que estes compromissos sejam do seu interesse. Agitação motora, dificuldade de ficar parado, dificuldade de esperar a sua vez. É aquela pessoa que parece que fica a mil, com o motorzinho ligado. Se alguém colocar estes sintomas no Google, não todos, mas somente alguns deles já basta, já aparece o TDAH, ou o nome transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Experimenta colocar lá na pesquisa os sintomas, você verá que eu estou te contando um fato real. Então, não é definir diagnóstico que vai levar você a chegar aos 15K por mês. Se você está fazendo isso nas suas avaliações, identificando um diagnóstico específico e descrevendo ele com todos os seus sintomas, você está cometendo um grande erro.
Mas então o que falta para você chegar aos 15K? Fazendo muito além de identificar diagnóstico. A única maneira de você conseguir chegar aos 15K por mês vivendo de psicopedagogia é ir além desse diagnóstico. E você já tem as ferramentas para isso, basta você usá-las de uma maneira muito eficiente. A sua avaliação precisa focar no que o diagnóstico não define de maneira particular. Você é o profissional de sucesso que caminha rumo aos 15K fazendo uma avaliação extremamente particular, que é daquele paciente com tudo que há de único nele. E isso, pode ter certeza, vai muito, mas muito além do diagnóstico. A sua avaliação precisa conter aspectos do desenvolvimento das habilidades, mesmo aquelas descritas no diagnóstico como sendo prejudicadas de maneira muito específica. Aliás, é essa descrição que torna cada um dos pacientes como seres únicos que eles são. Cada pessoa tem habilidades cognitivas desenvolvidas de maneira diferente, além de aspectos históricos, de personalidade, de comportamento, que o constituem e refletem na aprendizagem. E isso é que definitivamente você é a única pessoa que pode definir, que pode fazer aquilo que não aparece em nenhuma pesquisa da internet. Vamos voltar ao nosso exemplo do TDAH. Um dos sintomas é a dificuldade de atenção. Ok, todos nós concordamos com isso. O próprio nome do transtorno já indica um sintoma que é parte do diagnóstico, né? Déficit de atenção. Então, acredite, o que vai mesmo te levar rumo aos 15K por mês é o diferencial que somente você, especialista em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, é capaz de fazer. Somente você, pode definir sobre o desenvolvimento dessa atenção. Somente você pode definir o quanto ela está prejudicada e como o seu paciente a manifesta no seu comportamento e nas mais diferentes situações que você propõe para ele. O ponto-chave para chegar aos 15K por mês é entregar para essa família, que até de certa forma já suspeitava ou sabia do diagnóstico, algo muito além do comum, algo muito além do óbvio, o que o Google não faz, aquilo que só você faz. E o segredo é esse: é descrever no seu relatório de avaliação o desenvolvimento do sintoma, que num primeiro momento, e eu diria até para leigos, né, pode parecer óbvio. Sobre a atenção, por exemplo, você precisa descrever sobre os 4 tipos de atenção. Lembra? São 4 tipos. Vamos lembrar delas? Atenção concentrada, atenção sustentada, atenção seletiva e atenção alternada ou difusa. Descrever estes tipos de atenção e como é o desenvolvimento do paciente em cada uma delas é a diferença que só você vai fazer, que não vai ser encontrada no Google em lugar nenhum. Conseguir mensurar o desempenho do seu paciente em cada uma delas e apresentar isto por escrito no seu relatório de avaliação é o que gera nos pais a certeza de que você é um profissional competente e faz com que eles contratem os seus serviços. Somente assim você vai trilhando a sua caminhada rumo aos 15K e vai podendo realmente viver da psicopedagogia. A descrição das habilidades de atenção, por exemplo, precisa constar no seu relatório. Ela inclui a que se refere cada um dos tipos de atenção, o quanto está ou não prejudicada em seu paciente de maneira muito específica e como isto se manifesta, no caso dele, nas mais diferentes situações que você propôs durante o momento de avaliação. Conseguir definir exatamente estes aspectos, que são extremamente particulares e únicos, vão fazer de você a profissional diferenciada no mercado de trabalho e certamente vão te ajudar a chegar aos 15K por mês. Vou te contar um segredo do que deve ter nas suas avaliações para que você vá além do diagnóstico pesquisado em qualquer site de busca. Se você quer chegar aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, essa descrição em relatório é o diferencial das suas avaliações e é o que vai te ajudar a alcançar essa meta. Suas avaliações precisam descrever o desempenho que os seus pacientes apresentam nas diferentes habilidades cognitivas. Todas elas, todas as habilidades, as que têm ou não dificuldades. Precisam ter a descrição constando se cada uma das habilidades está abaixo, no padrão ou até acima do esperado para a faixa etária e grau de escolarização do seu paciente.
Além de descrever o que significa cada uma dessas habilidades cognitivas, você precisa constar também como que ela se apresenta no caso dessa pessoa, desse paciente, nas situações lúdicas e também nas situações formais de aprendizagem. Estes dois aspectos, o desempenho e como cada uma das habilidades cognitivas do paciente se apresentam, é o que torna a sua avaliação única, bem específica mesmo, e traz informações que nunca ninguém vai encontrar em nenhum site de busca, no site de pesquisa da internet. Afinal de contas, elas são muito particulares, são específicas. São estas descrições que tornam você um profissional de sucesso, uma profissional que transmite muita competência e também responsabilidade para os responsáveis dos pais que procuraram por você. E é isso que faz com que eles fechem o tratamento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico com você. Portanto, é isso que faz você caminhar com sucesso rumo aos 15K por mês. Você pode sim descrever os sintomas do possível diagnóstico do seu paciente. Aliás, é importante que eles também estejam lá no seu relatório, estejam todos descritos lá. Mas você entende que esta descrição de sintomas são encontradas em qualquer site de pesquisa? Pode confiar no que eu te conto aqui. Como eu já mencionei, se você colocar os sintomas que eu te indiquei aqui para TDAH como exemplo, você vai encontrar rapidamente o diagnóstico, mesmo que você não cite TDAH ou o nome transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sendo assim, fica aqui a minha sugestão de um passo a passo. Nesse passo a passo, eu vou te contar a forma como você deve estruturar o seu relatório de avaliação. Então, vamos lá. O primeiro ponto dele, sempre, coloque a identificação completa do seu paciente. O nome, a data de nascimento, a idade, a filiação e a escolaridade. No ponto 2, descreva as informações que você captou na anamnese. Se possível, né? Eu sempre sugiro também que você faça um contato com a escola, porque aí você capta informações sobre o comportamento e o desenvolvimento dele no ambiente escolar. Eu costumo dividir esse item, esse segundo ponto das informações captadas, tanto na anamnese como na escola, eu costumo dividir em dois aspectos. Eu coloco entrevistas realizadas, aí eu conto o que apareceu de mais importante, de mais relevante nas informações captadas com os pais na anamnese, e depois eu coloco outros aspectos. Então, por exemplo, da escola. Eu conto em contato com a escola, informaram, e aí eu descrevo o que a escola informou. Ou então, em contato com a sua fonoaudióloga, a profissional informou e coloco ali. Antes ainda de colocar essa descrição referente à escola ou algum outro profissional, eu sempre encaminho essa descrição para a escola e para o profissional para verificar se eles concordam com o que eu descrevi ali. Então, eu costumo dividir isso em entrevistas realizadas, primeiras informações dos pais, dos responsáveis, e depois da escola e outros profissionais. Coloco sempre nessa ordem. Na questão número 3, no tópico número 3, descreva cada uma das habilidades cognitivas. Lembre-se de descrever o desempenho e como elas se manifestam no seu paciente. Quando eu me refiro a cada uma dessas habilidades cognitivas, é cada uma mesmo, gente. Inclusive aquelas em que ele não tem dificuldades. Sabe por quê? Porque você, assim, consegue destacar aspectos que são das características dele, da forma como ele consegue realizar as coisas, e ainda você consegue colocar ali situações onde ele possa ter sucesso, ou situações que possam ser usadas para aquilo que está prejudicado. Então, descreva todas. E os detalhes principais de cada uma. Lembre-se sempre: desenvolvimento abaixo, desenvolvimento no padrão ou desenvolvimento acima. Como que se manifestam essas habilidades cognitivas e em que momentos? Tanto nos momentos formais de aprendizagem, nos momentos lúdicos, em atividades diárias. Descreva com detalhes cada uma delas. 4. Hipóteses diagnósticas e conclusões. Aqui, se houver qualquer hipótese de algum diagnóstico mais específico, como por exemplo o caso lá do TDAH, você pode sim descrever os sintomas desse diagnóstico. Você deve, inclusive, descrever esses sintomas. Lembre-se sempre de seguir o documento de referência para elas,
que oficialmente, no nosso caso, é o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ou o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. O CID-11, gente, já foi publicado, mas ainda não tem a tradução aqui para o nosso país, não tem a tradução para o português. No nosso caso, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, o indicado realmente é que se utilize o DSM-5. É o que devemos utilizar, porque ele consta todos os critérios para apontar um possível diagnóstico. Já o CID é utilizado muito mais pela área médica. Então, usem a descrição lá do DSM-5. Você precisa ter o DSM-5. Quinto ponto, e eu diria que o último, mas não necessariamente, vocês já vão entender o porquê do não necessariamente. Orientações de procedimentos. Aqui você indica o que deve ser feito. Se deve ser avaliado por profissionais de outras áreas, como, por exemplo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros. Coloque indicações já do tratamento que você vai oferecer e com qual objetivo. Também você pode sugerir aqui encaminhamento para o médico avaliar e validar esse possível diagnóstico que você apontou. Um relatório de avaliação destes, que gera confiança em quem procurou pelo seu serviço, cria conexão com aquela pessoa especial que você faz o seu paciente e os responsáveis por ele se sentir. Caso você considere interessante, eu vou te contar 2 segredinhos extras que tornam o seu sucesso profissional ainda maior. Após as orientações, o ponto 5, lembram? Após as orientações de procedimentos, você pode colocar um 6º ponto, que são, na verdade, as orientações para as famílias desses pacientes. Neste 6º ponto, você coloca ali orientações aos pais ou aos responsáveis. Vocês vão dando dicas de como eles podem contribuir em situações do dia a dia e de estudos em casa para amenizar as dificuldades do paciente. E a última dica, gente, não menos importante, nas descrições, use muito o nome do seu paciente. Vamos pensar num exemplo. Vamos supor que o nome do seu paciente seja João. Então, você vai descrever lá, começando pelo nome dele. João apresentou desempenho abaixo do esperado para a faixa etária e grau de escolarização em atenção seletiva. Ou seja, ele tem dificuldade em selecionar os elementos realmente importantes para solucionar diferentes situações. Em situações lúdicas, ele desconsidera alguns elementos e troca de um momento para o outro sem concluir o que já tinha começado. Você pode usar esse exemplo, né? Na situação lúdica. Já nas atividades formais, ao desconsiderar estes elementos importantes, ele comete erros por descuido, mesmo sabendo como resolver. Percebeu que aqui eu já te dei uma descrição completa de como deve ser aquela descrição tão particular e específica que só você, psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, pode fazer? Lembre-se, diagnóstico Google faz, você deve fazer mais. Se você seguir o passo a passo que eu te indiquei aqui e os aspectos fundamentais de um relatório de avaliação extremamente particular, verdadeiramente único, eu posso te garantir que aumentam as suas chances de lotar a sua agenda, de viver da psicopedagogia e de acelerar a sua caminhada rumo aos 15K.